Abra sua Bíblia no livro de Tiago, e nós vamos estudar a palavra de Deus no capítulo 1 de Tiago, a partir do verso 13 até o verso 18. Tiago 1, versículos de 13 a 18. Então vamos fazer o seguinte, está aqui, está fácil para a gente ler, vamos ler uma só voz, todo mundo junto, tá? Um grande coro dessa leitura da palavra de Deus, e a gente vai meditar nesse texto. Diz assim a Bíblia: ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Eu queria orar com você e queria fazer um pedido muito especial a Deus nessa noite. A gente vai falar sobre pecado, a gente vai falar sobre tentação, a gente vai estudar a palavra de Deus sobre como funciona a tentação e o pecado na nossa vida. E eu queria orar com você, se você concordasse comigo, para pedir para Deus abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais. Porque há alguém que luta contra nós nessa hora, para que nós não enxerguemos os nossos próprios pecados. Há uma facilidade muito grande da gente enxergar o pecado do outro, não é? A gente está pronto, o pecado de fulano, o pecado de Beltrano, fulano faz isso, Beltrano é assim. Nós somos rápidos para isso. Mas quando fala da gente olhar para dentro, enxergar os nossos pecados, nós somos cegos, nós somos vendados por Satanás. E a minha oração é que Deus faça cair a venda. Você concorda com isso? Para que aquilo que Deus tem para falar, não fale com o outro, fala comigo primeiro. Eu quero ouvir a voz de Deus na minha vida. O que é que o Espírito Santo quer fazer comigo hoje? Eu quero orar assim, você concorda? Posso orar por você assim? Posso? Então vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós estamos aqui sabendo que a Tua palavra é viva e eficaz, que a Tua palavra é poderosa. A Tua palavra mesmo nos diz que ela é como faca de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, que é tão unido que a gente nem pode imaginar como se divide, mas ela pode descer à profundeza do nosso coração. E eu quero te pedir agora, ó Espírito Santo de Deus, vem sobre nós agora, que toda forma de cegueira espiritual, que toda forma de dureza de coração, que toda forma de apatia àquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, caia por terra em nome de Jesus, e que nesse instante o Senhor se torne irresistível nas nossas vidas. Escuta, Deus, a nossa oração e permita que essa noite seja noite de quebrantamento espiritual. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu perguntar, você que está lá fora, ali no saguão, está ouvindo direitinho aí ou está difícil de ouvir hoje? Está dando para ouvir direitinho? Tá? Então tá bom. Obrigado. Queridos, Tiago agora continua falando sobre maturidade, e ele faz questão de mostrar que existe diferença entre tribulações, provações e tentações. É muito claro isso no texto. A palavra de Deus está dizendo, olha, existem provações,
E as provações são permitidas por Deus na nossa vida e elas nos ajudam a amadurecer espiritualmente. E nós aprendemos nessas últimas semanas que a provação nos ajuda a crescer na fé. Deus está nos ensinando a andar não por vista, mas por fé. A aprovação vai nos ajudar a ter perseverança. Nós vamos não somente andar por fé, mas perseverar nos valores da palavra de Deus. A aprovação vai nos ajudar a buscar um caráter que seja transformado pelo Espírito Santo, porque vamos sendo confrontados, o nosso caráter vai sendo testado e nós vamos sendo trabalhados por Deus. Mas a aprovação também nos ensina a viver a sabedoria, que não é somente conhecimento teórico das coisas de Deus, mas é a aplicação na vida prática daquilo que Deus nos ensina. E aí então, nesse texto, a partir do verso 13, Tiago vai dizer, mas olha, presta atenção, porque Deus não tenta ninguém, Deus não induz ao mal, Deus não leva ao pecado, Deus não faz isso é contra a natureza dele. E aí então Tiago começa a nos dar algumas advertências sobre a tentação. E ele nos ajuda a entender como a tentação trabalha dentro da nossa vida. E nessa noite eu queria olhar para esse texto sobre esta ótica e entender quais são essas advertências que Tiago está fazendo para nós, crentes, que precisamos amadurecer espiritualmente e que precisamos aprender a lidar com o tentador e com a tentação. Então, qual é a primeira recomendação que Tiago está nos dando, a primeira advertência? Ele diz assim, olha, presta atenção e veja como funciona a tentação, como ela se processa na nossa vida. E o versículo 14 nos ensina isso. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. A palavra concupiscência é uma palavra complicada. Você sabe o que significa concupiscência? Desejo ardente, desejo muito forte, não é? Na linguagem de hoje já vem, já traduzido para nós, né? Desejo, não é isso? Então, ele está dizendo que é o nosso próprio desejo que vai gerando dentro de nós vontade de pecar. É o nosso próprio desejo que nos atrai, é o nosso próprio desejo que nos engana, e aí nós caímos na tentação. A origem da tentação está nos desejos que guardamos dentro da nossa alma. A Bíblia vai nos ensinar que os desejos fazem parte da vida. Os desejos não são maus em si mesmos, eles fazem parte da nossa natureza. Eu tenho desejo de comer, não é verdade? Se eu não tiver desejo de comer, eu vou morrer de fome. Eu preciso ter desejo. Eu tenho desejo sexual. Que bom que existe o desejo sexual, porque assim a nossa raça, a humanidade, pode continuar. E assim existem outros desejos na minha vida, e eles não são maus em si mesmos. Mas a tentação acontece quando eu quero satisfazer os desejos que fazem parte da minha vida fora da vontade de Deus. E eu passo a ser controlado pelos desejos e não controlado pela vontade de Deus na minha vida. Alguém ilustrou muito bem essa questão dos desejos e como eles estão trabalhando dentro da nossa vida. Alguém disse que os desejos são como o vapor, que faz com que a máquina a vapor funcione. Se não tiver vapor, se não tiver aquela caldeira funcionando e o vapor ali, a máquina não funciona. Mas se o vapor estiver descontrolado na sua quantidade, se ele estiver descontrolado na maneira de ser levado até a máquina, o que vai acontecer é uma explosão da máquina a vapor. E o que vai haver é destruição. Os desejos são assim. Eles não são maus em si mesmos. Eles impulsionam a vida, mas a chave deles está no controle. Deus quer que nós lidemos com os nossos desejos. O que a Bíblia nos ensina é que os desejos devem ser os nossos servos e não os nossos senhores. E a ideia que precisamos guardar é que a falta de controle em qualquer desejo,
se torna uma armadilha na nossa vida. A palavra de Deus continua a nos dizer como é que a tentação acontece. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 7, dá uma ilustração das questões que acontecem dentro do nosso coração. Em Gênesis 3, 7, Caim está com ciúmes de Abel. Abel havia oferecido, não é, algo a Deus, uma oferta a Deus, e Deus aceitou aquela oferta. Caim não fez como Deus queria, e aí Deus rejeitou a sua oferta, e Caim ficou com raiva de Abel, por causa disso, com ciúmes de Abel. E aí no versículo 7, você tem aí, diz assim, porventura, Deus fala com Caim, porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante, e se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Deus estava olhando para Caim e disse, Caim, teu rosto não está bom, você está com cara feia, você está com cara de raiva, você está com cara de ódio, toma cuidado, Caim, se você deixar esse ódio dentro do seu coração crescer, o pecado vai estar na porta da sua vida. Para você, é tua tarefa controlar esse desejo de vingança, de ódio que está dentro do seu coração, porque se você não controlar, você vai cair no pecado. E você conhece a história. Caim continuou odiando o seu irmão tanto que ele vai e mata o seu irmão. As coisas que acontecem na nossa vida, os pecados que vêm sobre nós, passam pelos nossos sentimentos, passam pelos nossos desejos, mas não param aí. A Bíblia diz que logo em seguida aparece uma outra coisa. Verso 14 ainda diz que cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pelo seu próprio desejo, pela sua própria concupiscência. E a tentação funciona assim. Satanás, a Bíblia chama de tentador. Ele é o tentador. Ele que trabalha com a tentação. Ele conhece os nossos desejos. Ele sabe o que é que vai aqui dentro de nós. Ele conhece a nossa natureza. E então ele começa a trabalhar usando os nossos desejos como uma isca. E aqui nesse versículo 14 existem duas palavras que na língua grega são palavras técnicas para caça e para pesca. Quando diz assim, alguém quando atraído, tá? Ele está falando da isca, essa é uma palavra técnica na língua grega, quando a gente coloca uma isca na ratoeira. Sabe o queijinho da ratoeira que você põe lá? Quando você é atraído, aquela iscazinha está lá. E quando você é engodado, essa outra palavra que está aqui, engodado, é uma palavra da pesca. Quando você coloca o anzol, não é isso? E você fisga o peixe. Então, a tentação é como uma isca e como esse anzol que nos pesca, que nos engana. E aí então a Bíblia está nos dizendo o seguinte, que Satanás, o tentador, ele está usando iscas. Ele está usando os nossos desejos. E ele faz isso com tremenda astúcia. Por isso que nenhuma tentação parece ruim. Você já viu alguma tentação que parece ruim? Até na linguagem portuguesa, né, nosso jeito de falar, quando a gente vê uma coisa muito boa, a gente diz, que tentação. Não é assim que a gente fala? Não é? O jeitão? Porque não parece ruim, parece uma coisa boa. Mas na verdade, a tentação é uma armadilha. A ideia que está por trás é de isca, é de anzol. E existe um engano por detrás dessa armadilha. Quando você pesca, não sei se você já pescou, eu me lembro a primeira vez que o meu avô me levou a pescar. Eu era garotinho, e o vovô era pescador, ele gostava de pescar, de caçar. Então, a primeira vez que eu pesquei com o meu avô. E aí o vovô foi me ensinar a pescar. E a gente foi pescar num rio. E aí ele montou a vara, meu avô era daquele que deixava tudo desmontadinho, então você chegava na viagem, ele tinha que pegar o caniço, colocar a linha no caniço, pôr o anzol na linha, porque estava tudo organizado, e eu fui aprendendo com o vovô. E aí chegou a hora de pegar a isca.
E a gente saiu na beira do barranco para procurar minhoca. E cava ali, pega as minhocas. Meu avô pegou lá uma lata, começou a colocar minhoca. E aí veio a parte complicada. Porque tinha que colocar a minhoca no anzol. E o que vovô falava? Olha, você pega a minhoca e você tem que esconder todo o anzol. Porque se o peixe vê o anzol, ele não morde a isca. Eu me lembro que eu fiz uma meleca danada, porque minhoca é um negócio esquisito, né? Você fica ali, né? É horrível, tal. E o vovô falava, está errado, não é assim. Daí ele foi, colocou e tal, e me ensinou a pescar. Satanás faz a mesma coisa. Ele coloca a isca cobrindo todo o anzol. De maneira que a gente não perceba a consequência dos nossos pecados. E a gente só olha aquela minhoca bonita lá, né? E diz, olha que coisa. Ou então aquela isca, né? Aquela coisa que parece tão atrativa, tão boa, tão especial. E a gente vai olhando para aquilo e dizendo, não, agora que eu estou aprendendo a viver, agora que eu estou feliz, agora que eu descobri a felicidade, agora que eu descobri isso, que eu descobri aquilo. Mas eu estou sendo engodado, enganado, iscado, caindo em uma armadilha. Satanás é o tentador, ele esconde as consequências. Davi um dia estava no seu palácio e ele olhou uma mulher a se banhar, mulher do seu vizinho, morava do outro lado da rua, e ele ficou olhando pela janela, disse, que mulher bonita, né? E aí então ele olha para os seus assessores e diz assim, chame aquela mulher, porque eu queria ter uma entrevista com ela, eu sou o rei, eu queria conversar com ela. E aí os assessores dele já viram o que Davi não queria ver, ele estava sendo engodado pelos seus desejos. E eles disseram, olha, rei, essa aqui é mulher de um soldado valoroso, está na batalha, lutando pelo nosso país. Ele disse, o que é isso? Está pensando o que de mim? Não tem nada demais, não estou fazendo nada de errado. Eu só quero fazer uma entrevista, ver se está tudo bem na casa dela, com a família, ver se o governo pode ajudar de alguma maneira. E o pior é que a gente acredita nisso, né? A gente faz de conta e acredita nisso. E aí vem, Betsabá vem, e eles cometem adultério. E naquele momento eles não percebem as consequências, porque Satanás nunca mostra as consequências do nosso pecado. Mas no final dessa história, se você ler essa história toda, você vai encontrar uma criança que morreu, um soldado valoroso que foi assassinado, e a filha e uma das filhas de Davi que sofreu um estupro. Tudo por causa desse pecado. Na hora que a gente vê o pecado, a gente só vê aquilo que os nossos desejos se refletem sobre a isca. Mas nós não vemos o anzol, e nós não vemos as consequências, e nós não enxergamos a dor, e nós não enxergamos o sofrimento, e nós não enxergamos as desgraças. Você já percebeu que uma das ilusões que sempre acompanham a tentação é que a nossa queda, o nosso pecado, nunca vai ser descoberto? Que a gente vai poder esconder o nosso pecado? Isso sempre está lá, não, a gente dá um jeitinho. Queridos, se Clinton, que era o homem mais poderoso do mundo, não conseguiu esconder o seu pecado, nem da sua família, nem dos assessores, nem da nação americana, nem do mundo, nem dos juízes, nem da Suprema Corte, você acha que você vai conseguir esconder o seu pecado? E eu vou dizer mais, se você tem uma experiência com Jesus, se você um dia recebeu Jesus como Senhor e Salvador e está se desviando por causa do pecado na sua vida, eu vou dizer que é aí que você não vai esconder mesmo.
Porque Deus faz questão de revelar com mais rapidez o teu pecado para tratar espiritualmente a tua vida. Não tem jeito, não funciona, não dá. Porque Deus quer abençoar você, e como pai, Ele está vendo que a consequência lá na frente, se isso continuar desse jeito, vai ser pior ainda. E o enganador está dizendo, não, ninguém vai saber, fica na tua, isso aí e tal. E olha, é uma grande mentira, porque todo pecado tem consequência. Outra coisa que é um trabalho do inimigo, é colocar especialmente no nosso coração essa ideia, olha, não dá bola não, leva a vida mais frouxamente, você não precisa ser tão rigoroso na sua fé, no caminhar com Deus, porque Deus perdoa, leva aí numa boa. Já ouviu isso? Já escutou você a voz do tentador no teu coração? Mas eu quero dizer uma coisa para você, é verdade, Deus perdoa, é verdade. Deus perdoa, é verdade, Deus perdoa, mas tem uma coisa, Ele não nos poupa das consequências dos nossos pecados. Existem líderes espirituais, gente muito especial de Deus que caiu no pecado, gente, caiu no pecado. Eu tenho certeza que Deus perdoou, mas eles nunca mais voltaram à posição que Deus tinha dado para eles de honra, até hoje, e creio que não vão voltar mais, porque nós deixamos passar bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Sabe, Deus perdoa, mas a marca que vai ficar na tua casa, por causa do teu adultério, no relacionamento com a tua mulher, vai ser complicado. Deus perdoa, mas sabe, a mentira que você contou vai precisar de muito tempo para você reconquistar a confiança daquelas pessoas que até te perdoaram, mas que não sabem se você fala a verdade ainda. É verdade, Deus perdoa, mas às vezes as coisas aconteceram e o tempo passou, e a gente perdeu tantas coisas que Deus tinha preparado de especial, e nós vamos ter que reconstruir com mais dificuldade a nossa vida. É verdade, Deus perdoa. Uma gravidez adolescente, Deus perdoa, é uma bênção a criança, é verdade, é uma bênção, porque Deus é bom, mas queridos, o sofrimento que vai vir sobre a sua vida para ser mãe, ou para ser pai de uma criança, enquanto você é criança, ninguém vai poder poupar você. Cuidado, porque o diabo, o tentador, ele nos engana, ele só nos faz enxergar o nosso desejo, e o nosso desejo parece a coisa mais tremenda e maravilhosa da vida, mas ele esconde as consequências do nosso pecado. Ele esconde que a nossa casa vai ruir, ele esconde da nossa solidão, ele esconde as consequências de dor no coração de outras pessoas que nós não gostaríamos de gerar dor. E sabe, para a gente poder lidar com isso, o inimigo cega. E aí a gente começa a tomar uma atitude tremendamente crítica do mundo e das pessoas. Nós passamos a ser sem vergonha. Há uma palavra na língua grega muito forte para falar dos níveis de pecado. Existem níveis de pecado. E uma dessas palavras gregas chama-se aselgeia, que é traduzida na nossa Bíblia por impiedade. Sabe o que é o ímpio? É aquela pessoa que perdeu os escrúpulos, que perdeu a vergonha, que não mais lhe dói o seu pecado, que ele cauteriza a sua consciência e ele afronta os outros com o seu pecado. Para mim, um exemplo clássico na sociedade moderna de aselgeia é quando nós passamos pelas ruas de qualquer grande cidade e nós encontramos, por exemplo, travestis. Você já viu como é que o travesti se oferece? A gente está andando de carro e de repente leva um susto. Aparece alguém que abre a roupa diante do nosso carro, se mostrando completamente nu e ostentando o seu pecado. A gente não tem vergonha. Nossa mente foi cauterizada e nós vivemos dor por isso. E dizemos, a sociedade não nos respeita. Não, nós é que não respeitamos a sociedade. As famílias nos perseguem. Não, nós é que estamos confrontando as nossas famílias. E nós invertemos as coisas, porque Satanás é mentiroso. E a Bíblia diz que ele só veio para fazer algumas coisas: matar, roubar e destruir. Cuidado onde você anda.
Começa com os seus desejos. E você vai ser enganado pelos seus desejos. A Bíblia continua a nos ensinar como é que é o processo da tentação. Versículo 15 diz assim: então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Há um processo que vai acontecendo dentro do meu coração, da minha vida, da minha mente. A tentação primeiro mexe com as nossas emoções, os nossos desejos. Depois ela vai para o nosso intelecto. E nós não percebemos a armadilha, somos enganados. O nosso intelecto não discerne as coisas. E daí nós passamos por um próximo nível, que é o nível da vontade, é o nível da decisão. Por isso Tiago usa uma nova figura. Ele diz que quando nós chegamos nesse nível, o pecado já foi concebido. É só esperar que vai acontecer. O bebê está sendo gerado. Não tem jeito, agora tem que esperar os 9 meses, ele vai nascer. Está lá, está acontecendo dentro da gente. O desejo é o método pelo qual ansiamos pela isca. Mas é a vontade que faz com que tomemos decisões e hajamos. E aqui é uma coisa tremenda. Sabe por que eu não posso acusar Satanás dos meus pecados? E sabe por que eu tenho que responder a Deus pelos meus pecados? Porque Satanás só mexe no cenário. Você tem o desejo no teu coração. E Satanás dá uma maquiada na isca. O resto você faz sozinho. E sabe, eu tomo a decisão de pecar. E se você é crente em Jesus Cristo, se você já nasceu de novo, se o Espírito Santo habita o seu coração, vou te dizer mais. O Espírito Santo de Deus te alerta. E ele diz: para, porque se você continuar, você vai cair no pecado. Você lembra da história de Davi que eu contei agora há pouco? Quando os oficiais de Davi chegaram para ele e disseram: Davi, aquela mulher é mulher casada com um dos soldados mais valorosos desse país. E aquela hora que Davi ficou bravo com o seu assessor e disse: para, que isso? Não estou fazendo nada de errado, só quero ver se o governo pode ajudar em alguma coisa, tal. Era o momento em que a decisão dele já estava sendo tomada. O Espírito Santo vem e diz: sai desse lugar. Sai, porque esse lugar não é bênção. E a gente escuta a voz do Espírito Santo, nosso coração fica apertado. E é a hora que a gente tem que tomar uma decisão: ficar ou ouvir a voz de Deus. Porque se eu decidir ficar contra a vontade de Deus, eu já sei o que vai acontecer em seguida. O Espírito Santo de Deus fala assim: para com isso. Corta. E eu tenho que tomar uma decisão. E é nessa hora que o pecado é concebido dentro do nosso coração. E o pior é que nesse momento, quando o pecado está sendo concebido, ainda que eu não sinta todas as coisas, ainda que eu não discirna todas as coisas, eu sei que alguma coisa não está bem. E por isso pecado é rebeldia, e pecado é desobediência voluntária contra Deus. Sabe, eu estou tomando uma decisão: Deus, eu não quero ouvir a tua voz. Não fala agora não, porque eu sei que se eu falar eu vou ter que mudar de ideia. Então eu não quero ouvir a tua voz. E sabe, é uma coisa tão declarada que algumas vezes a gente não quer orar. A gente não quer ler a Bíblia. A gente não quer ir à igreja. A gente não quer ouvir um sermão como esse. Porque a gente sabe que o Espírito Santo de Deus vai tocar. Mas sabe o que é pior? É que mesmo que você não queira todas essas coisas, Deus no seu amor, na sua misericórdia, vai mandar os seus emissários. E você nesses lugares vai ouvir de boca de pessoas que você menos espera a palavra dizendo: para, porque isso é pecado. Para, foge, sai, não é por aí. E, gente, Deus é tremendo, porque Ele usa os lábios das pessoas que você menos espera. Porque Ele te ama.
E como pai, ele quer resgatar os seus filhos, porque ele sabe que todo esse processo culmina em algo terrível. Cair nessa armadilha é algo terrível. Tem consequências terríveis. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? Morte é a consequência do pecado. Por isso eu queria dizer para você, toma cuidado com o que você põe para alimentar a tua mente. Todos nós temos desejos. Todos nós temos áreas em que somos suscetíveis a cair. E essas são áreas que mais frequentemente caímos no pecado. Então não alimente os seus desejos. Alimente com a palavra de Deus. A Bíblia diz que a gente tem um filtro santo na nossa mente. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele diz, olha, tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é honrado, nestas coisas você pense. Porque se você encher de lixo o teu coração, a tua vida vai virar um lixo. James Swigert, na década de 70, foi um dos maiores pregadores evangélicos do mundo. Seu programa de televisão estava sendo transmitido em muitos países desse planeta. Muita gente se converteu através da pregação do James Swigert. E vocês conhecem a história dele, ele caiu no pecado, ele caiu em adultério, coisas vergonhosas aconteceram, fotógrafos fotografaram ele com prostitutas, não é? E ele contou a história do seu pecado. Ele contou que tudo começou porque ele queria um pouquinho mais de prazer no seu relacionamento sexual com a sua esposa. E ele começou a deixar entrar na sua casa filmes pornográficos. Ele começou a ler literatura pornográfica. A sua mente ficou cheia de coisas que não prestam. E por causa dessas coisas que não prestam, ele não parava de pensar nessas coisas. E um dia, então, ele desejou fazer coisas que ele não podia fazer com a sua mulher, ou que ele não achava que deveria fazer com a sua mulher, e começou a procurar outras mulheres. O diabo é astuto, mas eu sou culpado das decisões que tomo. Pecado gera morte. Verso 15 diz isso. Então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Como é que isso funciona? O que quer dizer o pecado gera morte? Como é que é isso? Então a melhor maneira de a gente entender é voltando lá na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 3, e a gente entender como o pecado trabalha dentro da nossa vida. A história é a história de Eva e de Adão sendo tentados por Satanás. E a Bíblia nos diz que Satanás apareceu a Eva como uma serpente no jardim, e começou a conversar com Eva, e disse assim, olha, Deus não deixa você comer de nenhuma árvore desse jardim. Ela disse, não, Deus deixa eu comer de todas as árvores do jardim, menos esta que aqui está. Disse, mas por quê? Porque no dia em que eu comer do fruto desta árvore, Deus disse que eu vou morrer. E então Satanás disse, mas essa árvore tem poderes tremendos. É por isso que Deus não quer que você coma dessa árvore. Porque no dia em que você comer do fruto dessa árvore, verso 5 de Gênesis 3, os seus olhos vão se abrir e você vai ser parecida com Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. Você vai ser uma deusazinha. E isso começou a mexer com o coração de Eva. E ela começou a pensar assim, o que há de errado em desejar obter mais conhecimento? É tão bom o conhecimento. Tem alguma coisa errada com o conhecimento? Será que seria errado, pecado, desejar mais conhecimento? Não. E aí ela começou a pensar, o que é de errado em comer um outro tipo de comida? Só estou comendo uma comida diferente, não tem nada de errado.
E aí o desejo se instalou no coração dela. Gênesis 3,6 diz assim: e então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Desgraça, né? Pecado é assim, não fica só com a gente, se espalha. E a gente leva a desgraça para outros. Agora, o processo do engano, Paulo descreveu muito bem em 2 Coríntios 11, verso 3, onde diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Satanás é o enganador que procura corromper, torcer, enganar a nossa mente. Gente, eu quero dizer uma coisa que hoje está se falando aí, que não se pode dizer, mas eu vou dizer: homossexualismo é pecado. E não há coisa mais tremenda do que o engano diabólico em dizer para um homem que ele não é homem, e dizer para uma mulher que ela não é mulher. E Satanás constrói essa mentira e coloca uma fortaleza dentro da nossa mente, e a gente acredita que isso é verdade. E o pior é que a gente olha no espelho, a gente apalpa, a gente vê que é o que é, mas diz: não, eu não me sinto assim. É diabólico. Nossa mente foi corrompida. E a coisa é tão séria que hoje os psicólogos são proibidos até de ajudar alguém que queira sair do homossexualismo, porque a nossa sociedade está corrompendo-se também. Mas alguém tem que dizer que essas coisas são pecado, e que geram morte, e geram desgraça na nossa vida. Esse é o processo das coisas que estão acontecendo. Satanás corrompe, torce, engana. Por isso Eva viu a isca, e apesar de ter dito o que Deus tinha dito para ela, não percebeu a consequência, não acreditou que pudesse vir consequências de morte se ela comesse daquele fruto. A Bíblia diz que Deus já tinha dito para ela: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Agora, como é que aconteceu na vida de Adão e Eva a morte? E a morte, a gente vai perceber que ela tem alguns níveis, e é isso que acontece com o nosso pecado. A Bíblia nos diz que quando Adão e Eva comeram daquele fruto, a morte espiritual se instalou na vida deles. Como é que é isso? Deus disse para Adão e Eva: vocês não podem ficar mais aqui. Nesse jardim, nesse paraíso que eu preparei para vocês, vocês não podem ficar mais. E a Bíblia diz que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso. E aquela comunhão gostosa que eles tinham com Deus, de conversar com Deus, como nós podemos conversar um com o outro, olhando face a face, ouvindo a voz aqui com o ouvido. Adão e Eva perderam, porque a morte espiritual se instalou no coração. Eu quero dizer que quando o pecado entra na nossa vida e nós caímos no pecado, nós nos separamos de Deus. A Bíblia nos diz que o que faz separação entre o homem e Deus são os nossos pecados. Começa a haver um abismo, começa a haver um buraco, começa a haver uma muralha. E nessa muralha está sendo dito para mim: olha, não tenho acesso a Deus, tem alguma coisa que me impede. São os meus pecados que impedem. Mas não parou aí. A Bíblia diz que a partir daquele instante, a morte entrou nas células do corpo humano. Deus havia criado o homem e a mulher como uma alma imortal. A morte não existia na terra, a decadência não existia na terra, mas a partir daquele instante, as células do corpo de Adão e Eva começaram a morrer. E ele começou a envelhecer, a se deteriorar e a morrer. E a morte entrou na terra por causa do pecado. Paulo diz lá em Coríntios que foi assim. Por causa do pecado, o homem começou a morrer fisicamente. Mas a pior de todas as mortes é a morte eterna.
Porque a Bíblia diz que nós, pecadores, um dia vamos ter que aparecer diante do tribunal de Deus. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia nos ensina isso em Apocalipse 20, versículos 11 a 15, onde diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono. Obrigado. Em pé, diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados, pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte, e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Uma das coisas que Satanás tenta como enganador persuadir-nos é que não existe inferno. Deus é bom demais. Como é que ele vai mandar os seus filhos para o inferno? Sabe, Deus não precisa mandar, você vai sozinho. Porque todo o tempo da tua vida ele está dizendo, não vá para lá, sai desse caminho, nós estamos indo sozinhos. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte, não é só morte física, não é só separação entre um homem e Deus, mas Deus está olhando lá para frente, na eternidade. Ele está sabendo que algumas pessoas vão poder andar com Ele por toda a eternidade, com Ele no seu paraíso, mas outras não. E é por isso que Ele insiste com você, com o seu Espírito Santo, com a palavra de Deus, tocando a tua alma, dizendo, para. Você está no precipício, toma uma decisão de dar meia volta e andar no meu caminho, porque o fim dessa história é um dia de juízo, onde todos os homens vão ser apresentados diante de Deus, e naquele dia, nós vamos prestar contas. E só tem um jeito da gente passar pelo juízo de Deus, é se o nosso nome estiver escrito no livro da vida. E para o nosso nome estar escrito no livro da vida, eu tenho que me arrepender dos meus pecados, diz a Bíblia, e deixar Jesus ser o Senhor da minha vida, e não os desejos do meu coração. E muita gente está dizendo, Jesus, eu e você somos assim, mas não deixam Jesus ser Senhor do coração. E a Bíblia diz isso muito claro, que naquele dia do julgamento, muitos vão dizer para ele, mas Jesus, eu estava na igreja, mas Jesus, eu fui batizado, mas Jesus, eu sou membro da igreja tal, pastor fulano de tal, vai dizer assim, não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. A Bíblia diz que naquele dia, muitos que disseram durante a sua vida toda, Senhor, Senhor, não entrarão no céu de Deus, serão lançados no inferno. Sabe por quê? Porque só entra aquele que faz a vontade do Pai e não a vontade dos seus desejos. Gente, o pecado gera morte. E você não precisa ir longe para perceber isso. Algumas tragédias que têm acontecido na nossa sociedade são testemunho vivo de que o pecado gera morte. Todo o Brasil ficou estupefato, ficou angustiado com a história daquela menina que matou seus pais em São Paulo. Você lembra dessa história? Horrível. A gente fica dizendo, será que a menina é louca? Ela deve ter um desvio qualquer na cabeça. Aí vão os psiquiatras fazer o exame, conversar, dizem, não, ela está boa, está sã. Mas como é que fez isso? Olha para isso que eu estou falando e você vai enxergar a história do pecado. Desejo, engano, desobediência, decisão e morte. Papai e mamãe assassinados brutalmente. E ela ainda foi lá limpar o chão. Gente, é terrível.
Pecado gera morte. Olha para as famílias que estão arrebentadas, as dores que trazem no seu coração. Não dá para dizer que não estão morrendo por dentro. Olha para aqueles que estão arrebentando-se emocionalmente, espiritualmente. Coisas terríveis estão acontecendo. Satanás é o enganador. Esses dias nós estivemos no Rio de Janeiro e jantamos na casa de um dos líderes da igreja de Vila da Penha. Esse irmão contou a história de conversão dele para a gente. Foi uma coisa tremenda a história de conversão deles. Eles estavam profundamente ligados com a Umbanda. E eles começaram a contar como é que era essa história. E disse que num dado momento da vida, uma das filhas deles teve um problema. E eles foram procurar ajuda espiritual num terreiro de Umbanda. E Satanás é ardiloso. E aquela senhora lá recebeu os guias, e os guias diziam para ela: olha, se você não desenvolver a sua espiritualidade, se você não desenvolver a sua mediunidade, sua filha vai morrer. E ela ficou morrendo de medo que a filha morresse. Satanás é ardiloso. E ela começou a se envolver cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Até que um dia, aqueles guias espirituais disseram para ela: agora você tem que fazer uma cerimônia que se chama fazer cabeça, para se tornar filha de santo. Ela disse: olha, é a coisa mais horrível que existe. A gente fica 21 dias trancado num quarto escuro, sem poder falar com ninguém, sem ver ninguém. Faz-se as oferendas dos animais. Aquele sangue banha todo o nosso corpo. Os corpos dos animais ficam em volta da gente nessa sala 21 dias apodrecendo. Aqueles bichinhos da carne, aqueles bernas, aqueles vermes, começam a aparecer e andar pelo nosso corpo. E a gente pega aquela água suja com aqueles vermes e se banha de tempos em tempos. Como é que alguém não enxerga que isso é diabólico? Que isso não tem nada com Deus, que isso é abominável. Assim é o pecado. A gente fica tão cego pelo nosso desejo de cura, de poder, disso, daquilo, que não se percebe que a morte está entrando na nossa vida. Ela disse: quando saí de lá, depois de 21 dias, eu estava doente, com febre, meu corpo todo ferido, porque cada vez que as feridas apareciam, eu jogava aquela água suja, mais infecção se espalhava pelo meu corpo. Quando eu cheguei em casa, o meu marido levou um susto, olhou para mim e disse: não é minha mulher. Mas o diabo é tão astuto que o marido, apesar de pensar isso, continuou incentivando a mulher a se desenvolver. Até o dia que Jesus entrou na vida dela, e a cegueira caiu. E que família bonita, resgatada pelo poder do sangue de Jesus. Gente, pecado gera morte. Tiago vai dizer que Satanás continua a trabalhar isso. E aí então, ele vai trabalhar com um outro truque. E eu organizei a leitura da Bíblia de uma outra maneira, para você entender melhor. Olha só o que está aqui na palavra de Deus, versos 16, depois o 13 e o 17, deve estar aí para você. Não vos enganeis, meus amados, ninguém sendo tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Um dos truques de Satanás é convencer-nos que Deus está nos impedindo de sermos felizes. Olha como Satanás trabalha. Ele lança o desejo, está tudo isso acontecendo, e quando você começa a ouvir essa palavra, e essa palavra começa a bater forte no teu coração, vem a voz do inimigo dizendo: está vendo? Deus é reacionário mesmo, não quer que você seja feliz. Está querendo tirar a felicidade da tua vida. Ele está querendo castrar você. Ele está querendo amarrar você. Está querendo impedir você de ser uma pessoa especial, de fazer isso e fazer aquilo.
Ele vai sempre induzir-nos a imaginar que Deus não nos ama de verdade, que Deus não cuida de nós. Essa foi a mesma tática que ele usou com Eva. Se Deus verdadeiramente amasse você, Ele permitiria que você comesse desse fruto que pode lhe dar conhecimento. Ele não quer que você seja sábia, tanto quanto Ele é. E quando nós começamos a desconfiar da bondade de Deus, e quando nós começamos a desconfiar se a vontade de Deus é bênção na nossa vida, nós começamos a ficar tremendamente suscetíveis às vozes de Satanás na nossa vida. Por isso Tiago vai falar de algumas coisas que Deus não faz, que não tem nada a ver com a sua natureza. Tiago vai dizer o seguinte: olha, Deus não tenta ninguém. Tiago é sagaz, ele diz: está vendo? Não foi Deus que colocou o desejo em você? Então o que tem de errado no desejo? Vai, vive assim, desse jeito. Ele disse: não, Deus não faz isso, essa voz não vem dele, essa voz vem do diabo. E a consequência é morte, cuidado. Deus é bom, Ele não nos induz ao mal. Por isso não é Deus que é o nosso tentador, mas Satanás é que é. Outra coisa que Tiago vai dizer é que Deus tem propósitos bons para a nossa vida. Deus não planeja o mal. Quando Ele coloca uma restrição sobre a nossa vida, Ele não coloca por mal, Ele coloca para o bem. Você como pai, você não disciplina o seu filho, você diz: isso não pode, não faça isso, você faz por mal? Quando o seu filho chora e esperneia, e às vezes você continua firme, você não continua fazendo, porque você tem certeza que aquilo é o melhor para o seu filho. Mas nós é que às vezes não entendemos os processos de Deus na nossa vida. Isso me faz lembrar da história de uma mãe que estava tentando ajudar o seu filho. Então ela foi de manhã cedo, não é? E acordou o seu filho no domingo de manhã. Disse: filho, está na hora de ir para a igreja, vai começar a escola dominical, vem para a igreja. Tem alguns que estão precisando de uma mãe dessa, né? Batendo lá no quarto, né? Olha, está na hora de ir para a igreja. Aí o filho começou a resmungar, disse: não, mãe, eu estou com sono, eu não quero ir para a igreja, agora não, eu quero ficar na cama. E a mãe bateu lá na porta e disse: filho, está na hora de ir para a igreja, está na hora de ir para a escola dominical, vamos para o culto, vamos assistir, vamos participar do culto, vamos celebrar a presença de Deus. Disse: ah, mãe, aquele povo lá não gosta de mim, aquele povo não se importa comigo, eu não quero ir nessa igreja. Aí a mãe: não, meu filho, você tem que ir na igreja, está na hora de ir na igreja. Tem que falar assim: ah, mamãe, então me fala o seguinte, me dá pelo menos 2 razões para que eu vá na igreja hoje. Aí a mamãe olhou bem firme para ele e disse assim: meu filho, você tem 32 anos e é o pastor da igreja. Viu? Que coisa, hein? O pior é que nós somos parecidos, né? Não sei que idade você tem, você conhece a palavra de Deus, mas às vezes os nossos ouvidos estão fechados, o nosso coração está endurecido, e nós dizemos: Deus não nos ama, o propósito de Deus não é bom para nós. Mentira de Satanás, porque Deus não pode mudar a sua natureza. É isso que Tiago diz: a natureza de Deus é boa. Você acha que Ele vai planejar um mal para você? Quando Ele diz isso, é desgraça. Não é porque Ele quer o seu mal, é porque Ele sabe que vem desgraça, hoje e no futuro. E mesmo que você não sinta isso, acorde, porque Ele ama você, Ele é seu Pai. Por fim, Tiago vai nos dizer: entenda o propósito do que Deus está fazendo na sua vida. E eu quero terminar com esse versículo, que diz assim: segundo a sua própria vontade, verso 18, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que as primícias das suas criaturas. E Tiago diz assim: gente, leva a sério a tentação, leva a sério a santidade, leva a sério a consequência do pecado, que é morte, porque o Deus Todo-Poderoso, que sabe de todas essas coisas, está trabalhando a seu favor para construir vida. E foi por isso que o Evangelho foi pregado para você, porque essa é a palavra da verdade, da salvação, da transformação, para que você tenha vida e vida eterna. Só tem uma pessoa que pode transformar você, chama-se Jesus Cristo.
Só tem uma pessoa que pode perdoar os seus pecados, chama Jesus Cristo. Só tem uma pessoa que pode libertar você dos seus pecados, chama-se Jesus Cristo. Só tem uma pessoa que pode impedir que você vá sozinho para o inferno, chama-se Jesus Cristo. Você pode não querer me ouvir, mas escute a voz do Espírito Santo que está dizendo o que Deus está fazendo na tua vida. Isso foi uma coisa tão séria, mas tão séria, que Deus se esvaziou da sua glória, do seu poder, habitou aqui entre nós. Você sabe disso. Nasceu na forma humana. O infinito, para caber no finito, teve que se esvaziar da sua glória, da sua majestade. Andou conosco aqui há 2000 anos atrás. Você pode imaginar o conforto do céu? Ele largou de tudo isso só para me resgatar e resgatar você. Morreu numa cruz do Calvário para que os meus pecados, aqueles que eu já vivi, que já cometi, pudessem ser lançados sobre Ele. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, diz a Bíblia. Mas não parou aí, Ele desceu ao Hades. Ele foi lá para arrancar de Satanás a chave da morte e do inferno. Ressuscitou o terceiro dia com elas na mão para dizer: filho, sou eu o único que pode mudar o teu destino eterno. Escuta a voz do Espírito Santo hoje. A Bíblia diz que se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Porque talvez você já tenha endurecido o teu coração muitas vezes. E agora é tempo de arrependimento. Sabe o que é arrependimento? É quando eu entendo o que o pecado faz na minha vida. E eu digo: Deus, eu não posso continuar desse jeito. Eu quero dar meia volta. Me ajuda a dar meia volta, porque sozinho eu não consigo. Isso é arrependimento. Eu preciso de fé. Porque quando eu estou me movendo no arrependimento, eu olho para cima e digo: Jesus, vem aqui. E toma a minha vida nas tuas mãos e tem misericórdia de mim. Eu queria muito orar com você nessa noite. E eu quero orar hoje uma oração de confissão. Uma oração de arrependimento. Uma oração dura da gente fazer. Dizer: Senhor, o pecador sou eu. Quem tem sido engodado por Satanás sou eu. Quem está longe do Senhor sou eu. Quem está fazendo o que não te agrada e às vezes, quem sabe, até descaradamente, porque a impiedade tem tomado conta do meu coração, sou eu. Senhor, a tentação virou um brinquedo que eu acho que eu posso controlar, mas na verdade já me fisgou. Tem misericórdia de mim. Eu queria orar com você. Eu queria orar pedindo a Deus 3 coisas nessa noite. A primeira é salvação. Se você hoje, ouvindo a voz do Espírito Santo, sabe que você está indo para o inferno, Jesus é o único que pode salvar você. E eu quero orar para que Jesus entre no teu coração e te leve transformado de glória em glória a cada dia aqui nessa terra até a presença do Pai. Eu quero orar por aqueles que um dia oraram recebendo Jesus como Senhor e Salvador, mas estão afastados, estão endurecidos. Talvez estejam aqui como membros da igreja, mas estão tão longe, porque já foram enredados pelo pecado. Eu quero orar pela sua reconciliação com o Senhor. E quero orar por aqueles que têm sido oprimidos por desejos intensos, para que haja libertação na tua vida. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, está tocando a alma, eu queria orar por você. E vou falar uma coisa muito séria. Eu queria convidar você a deixar o teu lugar, sair da galeria, sair daqui de baixo, sair lá do fundo, lá da escadaria, não sei onde você está, e vem aqui na frente hoje, para a gente orar junto. Para dizer: Jesus, o Senhor falou comigo, sou eu essa pessoa. Eu quero isso, que o Senhor esteja transformando a minha vida. Eu quero confessar ao Senhor que eu sou pecador. Não tem outro nome para mim. Eu sou pecador, tem misericórdia de mim. E eu sei que esse não é um convite fácil de a gente aceitar. Mas eu quero dizer para você que nós precisamos ter a coragem de olhar para nós mesmos e deixar Deus transformar a nossa vida antes que seja tarde demais para nós. Por isso eu quero orar por você.
Então, se você é essa pessoa, vem agora, em nome de Jesus. Sai daí da galeria, sai daqui de trás, sai lá do fundo, sai daqui do meio e vem. Olha, Jesus, eu ouvi a tua voz, o teu Espírito falou comigo. Sou eu essa pessoa, sou eu. E eu quero confessar isso ao Senhor. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. E a gente vai olhar para aquele que é o único que é poderoso para transformar, para libertar, para salvar, para fazer cair as vendas dos nossos olhos, para nos ensinar a viver essa vida na harmonia da graça de Deus. Se você é essa pessoa, vem, em nome de Jesus, pode sair, vem, vem. Esse hino é tão bonito, está sendo tocado, né? Enquanto você vem, a gente vai cantar. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso novo. Quebra a minha vida e faz de novo. Eu quero ser um vaso novo. Enquanto o Espírito Santo está falando com algumas pessoas e você está sentindo a voz do Espírito, vem, vem. Não deixa o teu coração ficar duro. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Orar por você, mas o Espírito Santo de Deus toca muito forte no meu coração para dizer uma coisa. Algumas pessoas estão sentindo o seu pecado agora. O Espírito Santo falou muito claro no seu coração. Mas sabe, o pecado gera compromissos. E a gente tem compromissos com pessoas. E essa é uma hora que a gente diz assim, não, eu primeiro tenho que resolver isso com fulano, com beltrano, com ciclano, para depois... Eu quero dizer para você que você nunca vai resolver. Você vai continuar enredado pelo seu pecado. Se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, e se você tem convicção de pecado na tua vida, não deixa passar a oportunidade de Deus. Não tenha que resolver com mais ninguém, com mais nada, a não ser com o Deus vivo. Porque só Ele que pode te dar o poder para ser transformado e liberto. Então, se você é essa pessoa que o Espírito está falando especificamente, porque eu sei que Deus mandou dizer isso para você. Então, vem agora em nome de Jesus. Se o Espírito Santo está falando com você, levanta já e diz, Senhor Jesus, eu entendi. O Senhor me mandou a tua mensagem outra vez. Outra vez. Foi para mim. Foi para o meu coração. E eu estou orando a Deus. Para que você se permita ser quebrantado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falou com você, você ouviu, você sabe que é com você. Então levanta agora, vem, em nome de Jesus, pode vir, mas vem rápido, vem logo, porque esse é tempo de Deus na tua vida. É tempo de Deus na tua vida, é tempo de libertação, de transformação. Cessa a morte e entra o domínio da vida. Porque quando nós fazemos isso, em arrependimento, em fé,
A Bíblia nos diz que Ele nos arranca do reino das trevas, que tem o controle sobre nós, e nos coloca no reino da luz do seu amor, do amor de Jesus. Quem mais o Espírito Santo está falando nessa noite fortemente? Eu quero convidar você, vem agora, tua última oportunidade, eu quero orar em seguida. Se Jesus está falando com você, vem logo. Eu quero orar com você. Eu queria que você desse nome para os seus pecados. Você sabe o que o Espírito Santo falou para você, então só você pode fazer essa oração. Diz: Jesus, me perdoa por causa disso, daquilo, me perdoa, Senhor, porque eu tenho agido assim, vivido assim, porque o meu coração está cheio disso, daquilo. Você sabe, só você e Deus sabe. Me perdoa porque eu tenho me deixado enganar, e eu tenho até gostado do engano. Me perdoa, Senhor, me perdoa. Senhor Jesus, nós estamos juntos aqui diante das Tuas mãos poderosas. São as Tuas mãos que nos tocam, são as Tuas palavras que se transformam em verdade e vida em nós. E eu quero te pedir, Senhor Jesus, toca esses Teus filhinhos agora. Põe a Tua mão de amor, de misericórdia. Põe a Tua mão, Senhor, de aconchego. Põe a Tua mão, Senhor, de abraço. Põe a Tua mão, Senhor, de acolhimento. E que nesta hora eles possam ouvir, não de um pregador, não de um ofício religioso, mas do Espírito Santo de Deus dentro da sua alma: os teus pecados foram perdoados, porque o sangue de Jesus, meu Filho amado, foi vertido na cruz por você. Senhor Jesus, algumas das pessoas que estão aqui diante do Senhor, estão aqui, Senhor, porque têm sido amarradas pelo engodo de Satanás, escravizadas de verdade. E eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, que o poder que há no nome do Senhor Jesus, a ministração que há no sangue precioso de Cristo, esteja agora quebrando toda a cadeia de Satanás. Que todo engano, que toda mentira, que todo engodo caia por terra em nome de Jesus. E que a força que eles não têm para andar, Senhor, e restaurar e caminhar pela vida, venha do Espírito Santo de Deus. Eu quero te pedir, Senhor, que as barreiras que impediam essa comunhão gostosa contigo caiam por terra, e que o Senhor derrame do teu Espírito Santo agora, Senhor, poderosamente, e que o teu Espírito transborde nesses corações, que venham do céu, Senhor, janelas abertas, e que o Senhor derrame da unção do Senhor, dos dons do Senhor, da alegria do Senhor, do poder do Senhor, da salvação do Senhor, da vitória que vem pela fé, no nome de Jesus. Senhor Jesus, quando eles se levantarem, eles vão voltar para a mesma vida, para os mesmos embates, para os mesmos problemas, e eu quero te pedir, vai com eles, Senhor, para que eles tenham vitória, não pela força da sua determinação, mas que eles tenham vitória no nome do seu Salvador Jesus. Vai na frente deles, Senhor, para que o inimigo que manieta, que amarra a vida deles, seja ele amarrado pelo Senhor, e que eles vejam a glória do Senhor nas transformações que vão acontecer. Ó Pai, às vezes Satanás coloca alguns medos em nós. Agora, como aquela moça me contou, minha filha vai morrer, agora vai acontecer isso. Senhor, arranca aqueles medos e mostra a tua glória na salvação de toda a casa, Pai. É no nome de Jesus que eu oro, e eu te peço a bênção do Senhor sobre os teus filhos. Amém e amém. Levanta, meu irmão querido, levanta, dá um abraço em quem está perto de você, pode dar um abraço bem arrochado, e diz assim: olha, Jesus ouviu a nossa oração. Pode dizer: o Senhor é por nós. Pode dizer. Você que está sentado, dá um abraço em quem está perto de você, diz assim: olha, o Senhor é por nós. Fala, pode falar. Aleluia, né? O Senhor é por nós. Aleluia. Daqui a instantes vamos encerrar o culto. Eu queria alertar a toda esposa sensata
toda esposa inteligente, terça-feira a irmã vai insistir para o seu marido vir para a igreja, porque terça-feira à noite nós vamos ter a noite de louvor, adoração e um coquetel para os maridos. E a irmã fala para ele vir para a igreja, e você fica de lá orando por ele. Fala também para ele trazer 1 quilo de alimento não perecível, para participar de um encontro com Deus só dos homens. E você que está aqui, mesmo sem a esposa, venha terça-feira, mesmo que ela não diga para você vir, se você está sozinho hoje, venha terça-feira participar dessa noite. Alguns irmãos conhecem o pastor Lincoln Proença, ele foi internado esta noite, ele está com diverticulite, e nós estamos sendo convidados a estar orando pelo pastor Lincoln Proença e pela sua saúde. Depois da oração final, nós vamos repetir ainda agora aquela música de hoje, Deus sabe. Não saia daqui preocupado com as suas angústias, saia confiante que Deus sabe, Deus ajuda e abençoa. Mas depois que eu terminar a oração, o pastor Edson vai estar aqui na frente, a irmã Eli também está aqui. E se você quer saber como se tornar membro dessa igreja, se você quer uma oração, se você quer conversar com algum pastor, eles dois estarão aqui à frente. Eu estarei lá na porta dando um abraço. Quem está aí comigo hoje? Pastor Flávio está lá. Você vai comigo para a porta hoje, para a gente dar um abraço lá no povo. Joãozinho vai estar aqui na frente, para quem vem orar por ele. Vamos lembrar juntos? Todas as coisas cooperam para quem? Para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Tudo Deus tem uma razão, pra tudo Deus tem um porquê. Deus tem uma solução, pois nada nunca é vão. Deus sabe o que faz, Deus sabe dizer. A noite é longa até o amanhecer. Por mais que dure o sol há de nascer. Não há tristeza que insista, que resista. Luz de Deus pertence a Ele, a cura da dor, do sofrer até Deus. Todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. A noite é longa até o amanhecer. Por mais que dure o sol há de nascer. A tristeza que insista, que resista. Luz de Deus pertence a Ele, a cura da dor, do sofrer até a Deus. Todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Pois todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Pois todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Acho que você aprendeu, não é? Mesmo que você não consiga fazer a estrofe inteira, tenta perseguir os garotos aqui com a gente. Vamos tentar cantar juntos? Se o nosso alvo hoje é que você saia daqui para uma semana entendendo que mesmo que esteja escuro, Deus faz clarear o seu dia. Mesmo que você esteja com crises fortíssimas, pecados, tentações, creia que Deus pode, que Deus sabe, que Deus limpa e transforma, e que todas as coisas estão no controle dEle, e Ele sabe
Todas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Então vamos tentar cantar juntos inteirinho. Se não der, você aprendeu o estribilho. Pra tudo Deus tem uma razão. Pra tudo Deus tem um porquê. Deus tem uma solução, pois nada nunca nos é vão. Deus sabe o que faz. Deus sabe dizer. A noite é longa até o amanhecer. Por mais que dure o sol há de nascer. A tristeza que exista, que resista. Mão de Deus pertence a Ele a cura da dor, do sofrer, até de uma vez. Todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Pois todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. A noite é escura até o amanhecer. Por mais que dure o sol há de nascer. O sol há de nascer. A tristeza que exista, que resista. Mão de Deus pertence a Ele a cura da dor, do sofrer, até de uma vez. Dá a mão para alguém. Todas as Dá a mão para coisas alguém. Dá a mão. dos que amam a Deus. Pois todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Pois todas as coisas cooperam pro bem dos que amam. Creia nisso, creia e reforça. Todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Pois todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Pois todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Oh Deus e Pai, obrigado, Senhor, muito obrigado. Que dia tão abençoado que o Senhor nos deu. Obrigado a Deus pelos sermões. Que palavra, Deus. Ajuda a gente a fugir do pecado, da tentação, Deus. Ajuda a gente a viver em paz, em família, Deus. Ajuda a gente a ter uma semana de muita bênção. E a gente entender que tudo está no teu controle, que coopera para o bem dos que amam a Deus. Mas Deus, ajuda a gente a amar a Deus. Para que amando a Deus as coisas cooperem para o bem. Ó Deus, ajuda-nos nisso. Dá-nos então uma semana muito especial. Ó Deus, venha aí o carnaval, Deus, como diz o editorial de hoje, ajuda a gente a fugir dessa carnalidade, Deus. Ajuda a nossa juventude, adolescentes e a todos nós, os pais e mães, a fugirmos desse mundo tão mau nos dias do carnaval, Deus. Que o Senhor guarde a cada um de nós debaixo da tua asa e proteção. Dá-nos cultos de poder nesse fim de semana. Que os cultos nessa igreja sejam grande festa espiritual. Os que vão viajar, que tenham graça e paz do Senhor e descanso, mas que fujam do mal e do carnaval. Os que vamos para o retiro, Deus, que vejamos ali a tua glória, e
que todas as coisas continuem contribuindo para o bem dos que amam a Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus, essa graça que liberta, que cura, e que o poder do Espírito Santo seja real no coração do teu povo, dos missionários que estão no mundo inteiro, do povo de Deus lá na Nigéria, do Eliseu que está ansioso porque a mãe amanhã faz aquele transplante. Que o Senhor ajude o seu irmão que vai doar, ó Deus, o rim, para que tudo esteja no teu controle, e que tenhamos a tua graça e amor sempre. É a nossa oração em nome de Jesus, amém. Vou passar por aqui, ó, eu e o Flávio, deixa eu lá dar um abraço.